Bom sábado a todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Paulo Henrique, autor do livro Sábado Amplo. E dando continuidade hoje ao nosso estudo iniciado na palestra anterior, sobre o tema Decreto Dominical. Nós vamos então recapitular alguns pontos básicos sobre o que foi abordado na palestra anterior, a fim de darmos então continuidade ao estudo. Na palestra anterior nós dissemos então que existiam duas vozes antagônicas. A voz de Deus dizendo, certamente morrerás. E a voz da serpente dizendo, certamente não morrerás. E o interessante é que nós vimos que, segundo o texto bíblico, Deus disse, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E a serpente vem e diz, não morrerás, porque no dia em que dela comerdes, vos abrirão os olhos e sereis como Deus. Dando a entender que Deus estava sendo injusto, privando o ser humano, de um bem maior, de algo que é mais glorioso, uma existência mais elevada, fazendo com que o ser humano duvide do amor de Deus. Essa, na verdade, foi a intenção da serpente. Deus está sendo injusto, Deus, na verdade, não ama. Olha aqui o que ele está privando você. Portanto, não ouça Deus. Ok? Então, nós vamos ler um texto agora no História da Redenção. Nós tínhamos lido alguns textos onde ele falava sobre invasão de direitos, não se submeteria ao jugo, não se submeteria a essa escravidão, ok? E queria defender para todos os anjos o seu direito de liberdade em subir para a mesma posição do Filho, ok? Então vamos lá, leia aí no livro História da Redenção, na página, se não me engano, qual seria a página mesmo? Até marquei aí. Página 3. Página 13, 3:25. 3:25. Bom, tudo bem. Pode ler então, Consequências da Rebelião. Lê aí o último parágrafo, onde eu grifei. E isto não era tudo. Tinha guiado outros à rebelião e à sua própria condição perdida. Anjos que nunca pensaram questionar a vontade do céu ou recusar obedecer à lei de Deus, até que ele o introduziu em sua mente, argumentando diante deles que podiam desfrutar um bem maior, uma elevada e mais gloriosa liberdade. Tinha sido este o sofisma pelo qual os enganará. Os enganara, Enganará. Então, quando vem a DUDH, eu tinha comentado, DUDH, em 1948, promovendo a ideia de que todo ser humano é livre, ninguém precisa viver no jugo da servidão, que a honra, a dignidade e a honra são inerentes e que todos têm direito, isso está soando exatamente a voz de Lúcifer, a mesma voz distoante, que ele tinha falado lá no céu, antes de ser expulso. Então, o texto bíblico diz, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aí eu fiz a pergunta, ele morreu no dia que comeu? Aí ficou uma indecisão aqui, Será? Então, eu tinha dito que por teologia sistemática, não por exegese bíblica, em exegese bíblica isso não é possível determinar, que foi numa sexta-feira, no sexto dia. No sexto dia.
véspera de entrada no descanso. Aí a pergunta foi, ele morreu no sexto, porque Deus tinha dito, no dia em que dela comer, certamente morrerás. E ele comeu no sexto dia. Ele morreu no sexto dia? Não. Não. E agora? Foi dito na palestra anterior, sim. Agora, não. Sim. Não. O que está acontecendo aqui? Muito bem. Então, eu disse que na fase pré-lapsariana, o homem tinha direito. Tinha direito à vida. Entretanto, esse direito era condicional à obediência. Ok? Uma vez que ele comeu, e Deus disse, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se ele continuou vivo, por direito? Não. A única explicação plausível agora é que no momento que ele desobedeceu, a graça atuou. Então aqui nós temos aqui a atuação da graça de Deus. Se aqui era por direito, agora é por graça. Ok? Então, o homem recebeu na fase pós-lapsariana, um período de graça. Isso é que foi dito na palestra anterior. Recebeu um período de graça durante o qual ele teria que praticar obras de justiça a fim de entrar no descanso. Né? Nós fizemos toda aquela analogia. Quem não se recorda, é só averiguar no vídeo anterior que foi postado. Vai estar lá toda a explicação. Bom, agora que está o problema. Se Deus disse no dia, foi uma sexta-feira, e a serpente disse não morrerás, quem é que está mentindo? Serpente. Mas ele não morreu no dia que comeu. Então, olha só o que aconteceu, na verdade. Como Deus agora concede um período de graça, né? A graça é de quem? É humana ou é divina? Divina. Então ele vai ter que comutar o dia humano para dia divino. Porque a graça é de Deus. Então, humanamente falando, teria que ter morrido e sepultado no sexto dia ali, não sobreviveu nem um dia mais. Isso. Mas como ele não vive mais por direito, agora ele vive por graça. E a graça é de Deus. Então, para que Deus não se passasse por mentiroso, né, ele teve que comutar o dia humano em dia divino. Quanto que é um dia divino? É um milênio. Mas Deus havia dito, no dia em que dela comer, certamente morrerás. E agora? Então aqui eu vou colocar o milênio, né? Representando isso aqui, ó.
dia. E ele depois passaria a entrar no descanso eterno. No descanso eterno. Então lá no livro de Pedro, né, 2 Pedro diz que um dia para Deus é igual a 1000 anos. Porque eu estou na graça e na misericórdia. Agora pergunta: a graça dura para sempre? O que vocês acham? Acho que sim. Por quê? A paciência de Deus tem limite? Tem. Então, se a paciência de Deus tem limite, não tem momento em que encerra-se a graça? Verdade. Se encerra-se a graça, como é que a graça Pode ser eterna. dura para sempre? Tem condições isso? Não. Então a graça não pode durar para sempre. E eu te pergunto, e a misericórdia dura para sempre? Sim. Sim? A graça nós já vimos que não dura para sempre, porque tem o fechamento da graça. Ela não dura para sempre. E a misericórdia dura para sempre? Não, porque vai ter o juízo. Não. Mas a Bíblia não diz lá que a misericórdia dura para sempre? Lá no texto bíblico lá. E agora, como é que você vai entender isso? Então, quando a Bíblia diz que a misericórdia de Deus dura para sempre, isso é sentido figurado ou sentido literal? Figurado. A misericórdia dura para sempre. Para sempre quer dizer eterno. Então, a pessoa que abre e diz lá, a misericórdia de Deus dura para sempre, isso é uma figura de linguagem bíblica. Por quê? Porque se a misericórdia durasse para sempre, a graça também teria que durar para sempre. Porque a graça e a misericórdia andam juntos. Qual o conceito de graça? Um favor imerecido. Um dom imerecido, ou favor imerecido. Eu concedo algo que ele já não merece. Porque quando ele tem direito, ele merece. Se ele já não merece, agora eu dou algo que ele já não merece. É uma liberalidade minha. De forma que se eu anular a graça, ele tem que morrer no mesmo dia. Né? E a misericórdia, ela anda junto. Né? Tanto é que Paulo lá, em Hebreus, ele diz: cheguemo-nos confiantemente, ousadamente, ao trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar graça. O que ele está dizendo ali? Que a graça e a misericórdia andam juntos. Ok? E qual o conceito de misericórdia? O que é misericórdia? Uma forma mais simples de explicar. Eu refreio um castigo, uma punição merecida. Então Deus vai puni-lo e aí a pessoa alcança a misericórdia. E Deus fica com dó e ele refreia a sua ira. Então isso aí também tem limite. Porque vai chegar um momento em que Deus não mais vai refrear a sua ira para com o ser humano. Nós chamamos isso aí de juízo retributivo de Deus. Então, quando diz que a misericórdia dura para sempre, isso daí é uma hipérbole. Hipérbole. É uma figura de linguagem. O que é hipérbole? Hipérbole é
uma figura que se vale do exagero extremo. Deus usa hipérbole na sua fala? Pode parecer estranho, né? Então não é dessa forma que você simplesmente pensa que pode abrir a Bíblia e começar a fazer leituras e aplicações sem respeitar a linguagem da Bíblia. Quer um exemplo de hipérbole na fala de Deus, diretamente? O segundo mandamento. Qual que é o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você sabe quanto dá 1000 gerações? Se você fazer a matemática. Quanto que é uma geração? 40. Vamos pôr 60 anos? 1000 gerações daria quanto? 6.000 anos. 6.000? Dá mais. 60.000. 60.000 anos. Pode o mundo durar 60.000 anos? Só na teoria evolucionista. Então, nitidamente, Deus está empregando uma figura de linguagem dentro do mandamento, chamado hipérbole. Quanto mais no Apocalipse, quando ele vai falar de tormento eterno, né? Morte eterna, vida eterna. Isso é hipérbole. Muito bem. Então, a misericórdia de Deus dura para sempre, hiperbolicamente falando. Figurado. Mas literalmente não. Né? Então, nós temos que, para que Deus não se passe por mentiroso, ele teve que comutar o dia humano para dia divino, porque a graça é de Deus, é divina. E é por isso que nenhum homem passou de 1000 anos. Qual foi mais que viveu? Matusalém. Matusalém foi 970 ou 969. Bom, 69. até, né? Por quê? Porque como Deus disse, no dia, se ele chega ao final, ele chega a completar 1000 anos. Né? Então ele transpassa a linha divisória do sexto para o sétimo. Mas Deus disse, no dia em que dela comeres. Então ele não pode transpassar a linha divisória. Então tem que ser dentro do dia. Por isso que nenhum homem viveu mais do que 1000 anos. E esse tabu será quebrado quando? Na ressurreição Especial. Né? O Apocalipse diz que nós... Não é especial. Na ressurreição, né? Os salvos reviveram, o texto bíblico diz, e reinaram com Cristo Para sempre. para sempre? Durante 1000 anos. Durante 1000 anos. Durante 1000 anos, é isso. E reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então ali, Cristo está quebrando o tabu da morte. O que era maldição, agora é bênção. E esses, então, quando por completar os 1000 anos, ele transpassa a barreira da morte agora. Vamos ver o texto bíblico, então, de Apocalipse. Para vocês verem que interessante isso. Vamos ver aqui. Aqui, ó.
e lançou-o no abismo, tá? E o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos assentar sobre ele, foi-lhe dado o poder de julgar, e as almas daqueles foram degoladas pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o seu sinal. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha só que interessante. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Então, para os salvos, eles completam o reino de 1000 anos. Tá? Até que os 1000 anos se completem. Aqui começa a fazer sentido, então, o Gênesis. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ok? Muito bem. Escatologicamente falando, se nós temos aqui que o milênio, na verdade, é o 7º dia escatológico, então, o 7º dia escatológico é seguido pelo 1º dia escatológico. Então, é no 1º dia escatológico que você tem o descanso eterno, porque a grande controvérsia não acabou ainda, como está dito aí, no texto bíblico. Vai ter um Armagedon ainda. Olha aqui, ó. E sairá a enganar as nações novamente. E subiram sobre a largura da terra e cercaram a raia dos santos e a cidade amada, e desceu fogo do céu, Deus os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no fogo de enxofre e enxofre. Então aqui, depois que é erradicado o pecado e o mal, então aqui finalmente entra um descanso eterno. Tá? Essa é resumidamente o desfecho final da grande controvérsia, que ressoava nas palavras de Deus aqui, ó. No dia em que dela comer, certamente morrerás. Transformando um dia humano em dia divino. Tá? Muito bem. Vamos voltar então agora ao tema, uma vez visto isso. Por que nós estamos vendo isso aí? Porque vocês têm que saber que direito na fase pós-lapsariana já não tem mais. Vive por graça. Ok? Mas a DUDH, ela fala de dignidade. Dignidade inerente. E também fala de direito à vida. Olha só que interessante, o assunto aí é quem vive e quem morre. E o assunto principal da DUDH é direito à vida. Mas tem algo que ela traz que é mais preeminente ainda. O que é? É a dignidade inerente. Ok? Quando vocês forem observar o texto da DUDH, ela vai falar isso aqui, ó, 4 vezes. No preâmbulo 2 vezes e no artigo 1º 2 vezes. Mas direito à vida ela só fala uma vez, no artigo 3º. Dando a entender o quê? Que a dignidade está acima da própria vida. Em outras palavras, vida sem dignidade não é vida. Então, Lúcifer, quando ousou desafiar a Deus, né,
para defender a honra ou dignidade, que é a mesma coisa, que ele achava lhe ser devida, ele decidiu defender isso pela força. Então ele entrou numa batalha com Cristo sem nem saber se ia ser destruído ou não. É do tipo assim, é para matar ou para morrer. Por quê? Porque para Lúcifer a dignidade está acima da própria vida. Certo? Muito bem. Eu disse que a graça e a misericórdia andam juntos. Onde há graça, há misericórdia. Onde há misericórdia. Por quê? Porque no dia em que ele comeu, ele teve um dom imerecido. Graça. Por isso continuou vivendo. Mas, com relação à dignidade, Deus usou de misericórdia para com ele. Então, a dignidade de Adão não foi totalmente retirada. Porque se ele alcançou graça, alcançou misericórdia e achou graça, então, baseado nos méritos do Filho de Deus, que viria, vencer o pecado e redimir o homem, ele continuou com uma dignidade, uma vida digna, mas inteiramente baseado na misericórdia. Então, nesse momento que ele comeu, Deus, então, refreou a sua ira usando de misericórdia. Por isso que diz que Adão alcançou misericórdia. Ok? Então, nós aprendemos com isso que essas duas palavrinhas aqui, é o que vão estar permeando todo o contexto da grande controvérsia. E é justamente com essas duas palavras que a DUDH lida. Em primeira instância. Essa aqui está ligada à misericórdia. A misericórdia. E essa aqui é a graça. Quando a DUDH diz que a dignidade é inerente, ela está fazendo o quê? Se ela diz, quando se diz que o direito, que tem direito à vida, você anula o quê? A graça. A graça. Isso. Agora, quando diz que a dignidade é inerente, ele está anulando o quê? A misericórdia. A misericórdia. Então ele anula a graça e anula a misericórdia. Nossa. Só que qual é o resultado de anulação da graça? Morte. Morte eterna. Morte. E qual o resultado de anulação da misericórdia? Morte. Não. Não. Sofrimento? Sofrimento. Sofrimento. Tormento. 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 Tormento, resultado da ira de Deus. Da ira. Então nós temos aqui um tormento seguido de morte. Exatamente quando se observa na DUDH. Um tormento seguido de morte. Porque ele anulou primeiro a misericórdia, em primeira instância. Depois ele anula a graça. Aí você vai ter o quê? Quando você abraça a DUDH e diz, esse é o grande poder de Deus. Isso é o que aguardávamos, né? Como eu já vi gente falar. Isso aqui só pode ser de Deus. Olha que coisa linda. Olha que grande conquista do ser humano. Né? Mais uma vez eu quero expressar quero dizer que estou expressando meu pensamento teológico, religioso, né? Só isso. Porque senão, já viu, né? O que acontece? Até com isso a gente tem que se preocupar. Então, quando você entra no espírito da DUDH e aceita essa declaração como a grande conquista do ser humano, o resultado disso será tormento e morte eterna. Isso que Satanás quer. E quando você fala de tormento e morte, você está lidando
com a marca da besta. Apocalipse 13. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui. Apocalipse 13. Segunda parte. Nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Sobre a marca da besta. O que significa isso? Vamos para o 14, por enquanto. Antes de a gente vir para cá, nós vamos para o 14. Ok? Lá para a terceira mensagem angélica. Vamos ver aqui a terceira mensagem angélica. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e sua imagem, receber o quê? O sinal na sua testa e na sua mão. Nós vamos discutir o que é isso. Sinal na testa e na sua mão quando voltarmos para o capítulo 13. Sinal é isso aqui, ó. Aceitação do domingo amplo. Não é do dia de domingo. Que isso? Nem Satanás está preocupado mais. É com a aceitação do domingo amplo, que tem a ver com o domini, que só pertence a Deus, o Pai, e a seu Filho por um decreto divino. Também este beberá do vinho da ira de Deus. Olha aqui, ó. Que se deitou não misturado. Não misturado por quê? Porque a graça e a misericórdia, ela não duram para sempre. Ela tem limite. No cálice de sua ira. E será o quê? Atormentado. Tormento. É o tormento que se tem quando anula-se a misericórdia divina. Será atormentado com fogo e enxofre. Agora olha só que interessante. E a fumaça do seu tormento sobe o quê? Para sempre. Para sempre. Para todo sempre. O que é esse todo sempre? Que figura de linguagem é isso? A morte eterna. Acabamos de dizer o que é isso aqui. Esse para todo sempre. É uma hipérbole. Não é? Ele está se valendo de um exagero. Obviamente que Deus não tormenta para todo sempre. Senão ele mesmo seria injusto. E aí a alma realmente não morreria. Já imaginou uma alma ficar eternamente no tormento lá? Isso é uma hipérbole. Se eu disser assim: já estou aqui faz uma eternidade. Eu estou usando de uma hipérbole. Quer dizer que eu já estou aqui pelo tempo de uma eternidade? Não. É uma força de expressão dizendo: não poderia ser nada pior. E não tem descanso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e sua imagem, aquele que receber o seu sinal. Olha só que interessante. Nós sabemos que ser atormentado com fogo e enxofre. Isso leva a uma alusão, né? Do quê? O que é isso aqui? Juízo retributivo. Por meio do quê? Segunda morte. O lago de fogo e enxofre que queima para todo sempre. Você percebeu que assunto da segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre, morte eterna, isso aqui é morte eterna. Ele está dentro da terceira mensagem angélica. Ele está lidando com tormento e morte. Justamente isso aqui. Anulação da misericórdia divina e anulação da graça. O que você vai receber? A ira de Deus por ter recebido. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão. Nós vamos discutir o que é isso. Então, quem receber isso aqui, sofre o tormento da ira e a morte eterna.
nós estamos demonstrando que a DUDH está anulando a misericórdia e a graça. O resultado é esse: tormento e morte eterna. Ok? Vamos voltar aqui um pouco. Agora vamos discutir agora alguns artigos da DUDH, que vai ser importante para entender o espírito dessa declaração como um todo. Volta para cá aqui, ó. Nós temos aqui 1798. 2 anos. 1948. O que aconteceu em 1798? Ferida mortal. Ferida mortal. Cai o papado aqui, não é? Isso. Portanto, de 1798 para trás, a origem do poder é de quem? Do Papa? É de um papa. Isso é indiscutível. Ninguém está discutindo. Ninguém está dizendo que não é. Tá? A origem do poder é o papa. O papa tinha poder para entronizar e destronar reis. Ok? Portanto, ele era a origem do poder. Agora, a partir de 1948, nós vamos ver aqui a DUDH aqui. Não sei se dá para ver. Tá dando para ver? Tá. Então tá. Quero que você foque aqui. O artigo. Vamos ver aqui. Um artigo que diz que a vontade do povo. Deixa eu ver se eu acho aqui. A vontade do povo será a base. Artigo 23. 23, né? Tá aqui, ó. 21. 21. Então, artigo 21, a linha 3. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. É isso aqui, ó. Ó. Ok. Vocês já ouviram a famosa frase: a voz do povo é a voz de Deus? Já. Todo o poder emana do povo, essas coisas todas? Sim. Sinceramente falando, biblicamente falando, por quê? Existe um ditado, né, no campo do direito, que diz: o que não está no processo, não está no mundo. E para o teólogo, o que não está na Bíblia, não está no mundo. Não é isso? É o princípio sola tota escritura. Então, para a religião cristã, teologia cristã, qual é a origem do poder? Deus. Deus. E quando Jesus diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, então ele passa a se assentar no trono com o Pai. Então, qual será a origem do poder, então, a partir da ressurreição de Cristo? Qual será a origem do poder? Jesus. Jesus. Então, então, isso aqui também é uma blasfêmia. Quando você diz que a vontade do povo será a base da autoridade do governo. A partir de 1948, a origem
do poder, o que é? Do homem. Povo. Povo. Está dizendo, a vontade do povo será a base da autoridade do governo. Mas lá em Romanos 3 diz, sede submissa às autoridades, porque são o quê? Ministros. de Deus. Para o teu bem. E aí ele continua dizendo que porque não há autoridade que não Foi ordenada por que Deus. não venha. De Que não Deus. venha de Deus. Então, Jesus Cristo é, na verdade, seria, biblicamente falando, o fundamento, porque base é fundamento da autoridade dos governos. Porque ele é cabeça de todo principado e potestade. Não é isso que diz o texto? Colossenses? Cabeça. Então é a vontade de Cristo, de Deus. Tá? Então, quando a DUDH, seja você transferindo a origem do poder, seja para um papa, ou seja para um povo, ou de uma forma ou de outra, há um deslocamento da origem do poder. Você transfere a origem do poder de Cristo para o ser humano, seja para um papa ou seja para um povo. E aí que começa, né, toda a rebelião contra Deus. É na origem do poder. Muito bem. Nós chamamos então esse período aqui, ó, período de transição. Que segundo a profecia, os que não têm o selo de Deus, no sábado, sofrem tormento. Por causa da picada do escorpião. O veneno do escorpião ele não mata. Ele só causa tormento. Né? E o veneno da cobra? Mata. Esse mata. Então, tormento seguido de morte. Então, a partir de 1948, com a anulação não só da graça, também da misericórdia, você tem finalmente tormento seguido de morte espiritual. Ok? Muito bem. Vamos voltar aqui na questão da dignidade e da graça. Aí você pode me perguntar: existem alguns estados americanos, existem muitos, né? Existem alguns estados onde existe pena de morte? Sim. Existe. É. Pena de morte. Pena de morte. Se a DUDH está dizendo que todos têm direito à vida, todo indivíduo, e a dignidade é inerente ao indivíduo, por que existe pena de morte nos Estados Unidos? Na maioria dos estados. Não seria uma contradição? Um paradoxo? Está anulando o direito que eles dizem ser inerentes. Se o indivíduo tem dignidade inerente e direito à vida, não pode ter pena de morte. Então nós voltamos naquela mesma discussão, que segundo Lúcifer, lá no céu, a dignidade tem preeminência sobre a própria vida. Então, nesse tipo de estado, que adota a pena de morte, né, o princípio que eles utilizam, sabe qual é?
olho por olho, Nossa. Dente por dente. olho por olho, dente por dente. Ou seja, para preservar a minha dignidade, se você, por exemplo, tirou a vida de alguém da minha família, para preservar a minha dignidade, eu tenho o direito de tirar a sua. Então, se você tirou minha vida, eu tiro a sua. Tá? Vamos ver isso aqui, lá no livro de Levíticos, se não me engano. Deus, além de Moisés, vai legislar sobre isso. Vamos ver. Abre lá em Deuteronômio 19, 21. Vamos ver isso aqui. Deuteronômio 19, 21. Deuteronômio 19, 21. Olha só que interessante. O que está acontecendo aqui? O que diz aqui o texto? Pode ler. 19, 21. É, aqui. E o teu olho não poderá. Não perdoará. E o teu olho não perdoará. Vida por vida. Vida por vida. Olho por olho. Olho por olho. Dente por dente. Dente por dente. Mão Mão por mão. E Pé por pé. Quem está falando isso? Deus. Por que Deus está falando assim? O teu olho não perdoará. Apesar de que, biblicamente falando, né, a misericórdia de Deus dura para sempre. Mas é uma hipérbole. Então chega um momento que a misericórdia ela cessa. Então ele diz, o teu olho não perdoará. Vida por vida. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Isso chama-se juízo retributivo. Então, quando você vê os estados americanos que adotam pena de morte, eles estão aplicando o mesmo princípio. Vida por vida, porque, segundo a Suprema Corte Americana, você só pode tirar a vida do indivíduo se ele tirar uma vida. Né? Se ele tirar uma vida. Quem é que faz esse tipo de juízo executivo? É o homem ou é Deus? Deus. Então, quando um Estado americano adota a pena de morte e diz olho por olho, dente por dente, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, o que o povo daquele Estado está fazendo? Se fazendo Deus. Se fazendo igual a Deus. Porque a partir daqui a origem do poder é do povo. Só Deus pode tirar a vida. Aí vem o povo num determinado estado, não, pode tirar a vida. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por pé. Está se fazendo igual a Deus. Então você percebe que a blasfêmia é a mesma. Seja no estado que não adota a pena de morte, seja no estado que adota. Porque no estado que não adota, o ser humano faça igual a Deus. Mas no estado que adota, o povo faça igual a Deus. O único que tem autoridade de tirar a vida é Deus. Né? O único que tem autoridade de executar juízo é Deus. Muito bem. Lei dominical. Agora vamos voltar aqui. Ó. Deixa eu apagar aqui. Não sei onde é que eu vou. Pode continuar aqui. Então nós temos o 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós dissemos que o tu é o Pai. E o Filho é o imediato do Pai. Não é isso? Isso. Lúcifer estava em qual posição aqui? A terceira. Aqui, ó. Lúcifer. É? Então, houve um decreto dominical nas cortes celestiais. Tá? O Pai emitiu um decreto chamado Filii Dei Domini. O que quer dizer isso? Domínio do Filho de Deus. Ellen White, lá no História da Redenção, ela usa a palavra decreto, por incrível que pareça. O decreto divino, que elevou o Filho à mesma posição do Pai. Decreto Filii Dei Domini. Lúcifer não aceitou isso. Lúcifer disse, não é só o Filho que pode ter domínio. Eu e o que está abaixo de mim, com exceção, olha o que Lúcifer queria. Agora você vai ver que interessante isso. Por isso que eu disse na palestra anterior, que o tema da grande controvérsia está codificado em Êxodo 20:10, na lista de 7. Lúcifer diz, quando você lê a História da Redenção, Lúcifer dizia que ele e os outros anjos, portanto representativo da linha 3, 4 e 5, Lúcifer, querubins e serafins, todos os anjos aqui, com exceção dos mundos criados que não participavam da corte celestial, que estava na linha 6. É por isso que Jesus se fez animal, né? Se fez como se fosse boi e jumento. Vinde a mim todos os estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aliviarei por quê? Vamos por aqui, ó. O boi e o jumento. Aliviarei da carga. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? O que é um jugo? Não sabe o que é um jugo? Você é do Nordeste, irmão? Sou. Quem é do Nordeste aí? Não sabe o que é um jugo? O jugo é o que põe no pescoço do boi. pescoço do boi. Aqui está um jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis o quê? Descanso. Descanso aí é sábado. Para vossas almas. Porque o meu fardo é leve, porque o jumento levava o fardo. O jumento leva o fardo. Não é isso? Isso. Quem é nordestino sabe. E o boi leva o jugo. Por isso que diz, meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então, Jesus desce a categoria aqui, ó, que é a mais baixa possível, para mostrar que Lúcifer não tinha razão no que estava fazendo. Lúcifer acreditava que a posição 3, 4 e 5, ele defendia isso, também tinham que ter domínio.
o domínio que pertence ao Pai e ao Filho. Essa é a origem, então, da grande controvérsia. Então, agora, Satanás, no âmbito da grande controvérsia, ele também emite um decreto dominical para blasfemar. A Bíblia diz, e blasfemava de Deus, dos santos e do santuário. Né? Blasfemava de todo mundo. Então, quando você vê a blasfêmia da DODH dando dignidade inerente e direito à vida, e dando domini ao povo, ao ser humano, esse decreto dominical é uma concorrência, ele está concorrendo com o decreto que ele deu, dando domínio ao filho. É isso que ele quer uma revanche, ele quer retalhar. Certo? Ele está dizendo então, a posição que está abaixo também tem direito a domini, não é só o filho. É por isso que ele vai e anula a misericórdia, anula a graça. Esse decreto dominical. E quando ele faz isso, ele vai anular o sábado amplo. A palavra domingo vem de domini. Domini Dei. Não é isso? Isso. Por que eu estou usando latim? Porque eu estou falando de dominical. Se você quer falar de decreto dominical, você tem que saber a etimologia da palavra dominical. Dominical é Domini Dei. Então você vai ter que entrar no latim. Se você não tem autoridade acadêmica para isso, lamento. Tá? Domini. Tá? A disputa aqui é quem é Senhor. Quem tem domínio. Se esse domínio é transferido para o ser humano ou para um papa, né? Seja lá o que for, para um papa ou para o povo, por quem quer que seja, isso é uma blasfêmia. Porque você está tentando anular o decreto de Deus, Filii Dei Domini, emitido pelo próprio Pai. Certo? É. Muito bem. Então, quando nós analisamos tudo isso aqui, ó, nós entendemos que um teólogo, se ele não tiver minimamente conhecimento de causa, quando se fala em conhecimento de causa, eu estou falando de... O que eu posso escrever aqui? Vamos apagar aqui então. Ele tem que ter minimamente algum tipo de preparo na área do saber, do direito. Não é só a teologia. Ele vai ter que conjugar essas duas áreas do saber aqui. Então ele tem que ter preparo acadêmico em direito e preparo acadêmico em teologia, para adentrar nesse tema aqui, ó, decreto dominical. Tá? Se ele não souber como funciona uma constituição aberta, uma constituição fechada, uma constituição dogmática, uma constituição, cláusula constitucional aberta, uma constituição histórica, sistema internacional de direitos humanos, hermenêutica da lei, direito internacional, direito constitucional. Se ele não entender isso, ele está adentrando num campo onde ele não tem conhecimento de causa. E qual vai ser o resultado disso? Ele vai abrir a sua boca para profetizar asneiras para o povo. Porque não tem conhecimento de causa.
Vamos imaginar só aquilo que os nossos opositores pensam ser um decreto dominical. Na cabeça deles, vão ligar a televisão um certo dia, né, num futuro próximo, vai ligar a televisão e o repórter vai falar assim: saiu o decreto dominical. A partir de hoje, está proibido trabalhar no domingo. É isso? Mais ou menos isso? Isso. É isso que eles falam? Exato. Certo. A partir de hoje está proibido trabalhar no domingo? Será que o Sistema Internacional de Direitos Humanos vai aceitar isso? Não. É possível? Algo tão simplório assim? Por que não é possível? Por que ele está indo na contramão da profecia? Quando ele profetiza esse tipo de asneira? Por causa disso aqui, ó. Direito ao bem-estar e ao lazer e à segurança. Isso aqui não para dia nenhum. Você consegue, baseado no direito fundamental, tá? Direitos humanos, Sistema Internacional de Direitos Humanos, você consegue paralisar um shopping center? Não. Vai estar anulando os próprios. Direito ao bem-estar, ao lazer e à segurança. Vamos pegar a DUDH. Depois a gente vê. Na DUDH, tá todo ser humano tem direito ao lazer, ao bem-estar e à segurança. Então, como é que o povo vai dar tiro no próprio pé, anulando aquilo que ele diz que conquistou na DUDH, para homenagear um papa? Chega a ser cômico isso. Né? Você, baseado nisso aqui, ó, você não para um shopping center de forma alguma. Você não fecha de forma alguma um grande supermercado. Você não fecha farmácia, redes hospitalares, padarias, postos de gasolina, segurança pública, então nem se fala, não pode parar um dia. Policiamento ostensivo. Aeroportos. Né? E para ter tudo isso funcionando, eu tenho que ter comunicação, engenharia de tráfego, tráfego aéreo. Você não para tráfego aéreo de jeito nenhum dia. O prejuízo é incalculável. Você paralisar o serviço aduaneiro. Pelo menos 30% da população tem que trabalhar para que isso aqui funcione. Direito fundamental. Então, esses profetas de asneira, eles abrem a boca sem conhecimento de causa. Não tem conhecimento disso aqui, ó, de como funciona o direito. Mais especificamente, Estado de Direito. O Estado de Direito não permite que o teu direito fundamental seja lesado nem um dia, nem no domingo. Tá? Ou uma outra versão de decreto dominical que eles imaginam. Então, você liga a televisão e aí o repórter diz: saiu o decreto dominical. A partir de hoje é obrigatória a santificação do domingo. Eu vou te perguntar uma coisa. No mundo globalizado, você vai conseguir fazer, né, um judeu ou um muçulmano, um árabe, você vai conseguir fazer um judeu ou um muçulmano santificar o domingo? Quase não, impossível. É impossível. Se você quiser provocar a Terceira Guerra Mundial, você obriga um muçulmano a guardar o domingo. Qual que é o dia sagrado deles? Sexta-feira. Né? Judeu, detentor de grande parte da economia mundial. Eu me lembro de Rothschild, né? Uma das famílias, a mais rica. Tem gente que diz que é a mais rica família do mundo, detentor do maior capital do mundo. São judeus. Você já viu o judeu pobre? Não. Já viu o judeu pobre? É, meio difícil. Pode até ter, né? É muito difícil.
você vai ferir a liberdade religiosa de um judeu e de um muçulmano, de um decreto imaginário dizendo, a partir de hoje é obrigatória a santificação do domingo? Porque esses são os moldes que a Ellen White coloca, lá em 1800 bolinha. Em 1800 bolinha, o contexto histórico, cultural e profético é outro. Você não pode pegar uma afirmação de 1800 bolinha e aplicar em 2020. Estamos quase lá, né? Não pode fazer isso. Fazia sentido lá, na época dele. No mundo globalizado, onde vai judeu e muçulmano para a América e americano lá para a Judéia e para a Arábia Saudita, misturou tudo, globalizou e surgiu a ONU, dizendo que o Sistema Internacional de Direitos Humanos garante liberdade religiosa. Isso não faz mais sentido. Tá? Então, no âmbito do Estado de Direito, o Estado de Direito, ele não santifica, nem guarda o quê? O dia de domingo. Mas, pelo conceito de domingo amplo, que nós sabemos, através do que seja o conceito de sábado amplo, nós conseguimos entender que o Estado de Direito, tá, está guardando o descanso dominical no seu sentido amplo, quando ele instaura a DUDH, ok? Que vai ser a precursora das leis formadoras de sistema trabalhista, do sistema social. É aí que nós começamos a entender o que é marca na mão e o que é marca na testa, na fronte. Vamos abrir lá, aqui em Apocalipse 13 agora, né? Falamos que vamos voltar aqui, livros. Apocalipse, capítulo 13. Vamos voltar agora na marca da besta. E faz ou fez que a todos, grandes e pequenos, ricos, pobres, livres e escravos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta, o número do seu nome. Como é que nós vamos interpretar isso agora? Nós já sabemos que, no âmbito do Estado de Direito, não santifica nem guarda dia de domingo. Por quê? Porque é incompatível com isso aqui, ó. Com o Sistema Internacional de Direitos Humanos. Tá? A sociedade não dá tiro no próprio pé. Porque ela diz que isso aqui é uma conquista do ser humano. E ele não retroage. Direitos humanos, ele só progride. Tá? Então nós vamos interpretar agora isso daqui e saber o que é a marca da besta. Decreto dominical. Entendendo o conceito de domingo amplo. Deixa eu só apagar aqui. Muito bem. Fez com que a todos, olha aqui, ó, todos, já está usando a linguagem do santuário. Vocês estão lembrados da sinédoque? A parte pelo todo e o todo pela parte? Isso. Fez com que a todos. Eu vou fazer um triângulo aqui, ó. Grandes e pequenos. O que quer dizer isso? Né? Quando diz lá, Herodes, vamos tentar entrar na mentalidade deles na época. Herodes o Grande. Quem que era Herodes? O rei. O rei, o maior, o grande. Então isso aqui já está denotando sistema político. Sistema político.
Pequenos e grandes. Ricos e pobres. Está lidando com o que aí? Quando fala rico e pobre? Com dinheiro. Dinheiro. Sistema econômico. Sistema econômico. Exatamente. Econômico. Político. Econômico. E quando eu falo livres e escravos? Trabalhista. Estou Trabalhista. lidando com o quê? Sistema trabalhista. Sistema social trabalhista. Por quê? A sociedade da época não era dividida entre livres e escravos? Isso. Não era isso? Aham. O indivíduo era qualificado na sociedade. Você é escravo, você é servo ou você é livre? Esse era o contexto cultural da época de João. Você tem que entrar na mentalidade dele. O que era livre e escravo lá na época? Então é uma condição social, o livres e escravos. Né? Então aqui você tem sistema social trabalhista. Pronto. Nós já conseguimos entender agora Os três aspectos. o que é domingo amplo dentro do livro do Apocalipse. Quando diz, e fez que a todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, e possam um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal da besta, o número do seu nome. Esse comprar e vender aqui não é literal. Você não vai poder ir na padaria. Me dá um pão. Ah, você tem a marca? Tem a marca aí? Você santifica o domingo? Não, não santificar. Então não vou te vender o pão. É assim que funciona? Não. 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 Isso é mitologia. Mitologia adventista. É oriundo da mitologia das tradições religiosas. Tá? Para que ninguém possa comprar e vender, você não participa desse sistema aqui, ó. Muito bem. No conceito de sábado amplo, vocês estão lembrados que era algo... Deixa eu trocar de pincel. Esse aqui já foi. O conceito de sábado amplo, vocês estão lembrados que é algo mais ou menos assim, não? Não é? É. Isso. Quando eu disse que aqui é o quê? Porta. A espacialidade, né? Sábado no espacialidade, sábado no espaço, sábado no tempo, Sabe na matéria. sábado na matéria. Então, olhando assim, esse aqui tem origem do poder. Esse aqui tem origem do poder? Não. Não. A origem do poder é o todo. Por isso que diz, fez que a todos. Quando você cai para Apocalipse 17, existe blasfêmias concentradas na cabeça? Não. Não. O texto diz o quê? Toda a besta, cheias de nomes de blasfêmias. Por quê? Porque a origem do poder é distribuída para o ser humano agora. Para o povo. Então, aqui, quando você fala de sinal, você está, na verdade, aqui, ó. No social trabalhista, porque é desse lado que está a matéria. Isso aqui não consegue gerir, né? Sem isso daqui, ó. Trabalho é a fonte de riqueza. Portanto, ele gera economia.
Quando nós falamos de sistema social, nós falamos de quê? Serviços públicos essenciais. E quando nós falamos de trabalho, olha só o que diz o texto. Livres e escravos. A palavra ali não é servo, tá? O original é escravo mesmo. Escravo como aquele que é obrigado a trabalhar. Né? Como ele fala escravo, é trabalhista. Ok? Então, aqui recebe na fronte. E aqui recebe na mão direita. É por isso que diz, né? Fez com que a todos lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas frontes. Tanto faz um ou outro. Você está recebendo a marca da besta. Ok? Sistema social trabalhista. Bem, quanto tempo se passou? 1h10. Uma o quê? 1h10. 1h10. Então nós extrapolamos demais o nosso tempo. Né? Teria que ser meia hora, 40 minutos. Nós vamos encerrar por aqui. Eu não consegui abordar o restante dos detalhes, que eu preciso mais de 1 hora. O assunto é muito extenso. Para que você compreenda perfeitamente a blasfêmia da DUDH, nós temos que ler artigos um por um, e vocês vão conseguir detectar nos artigos a voz da serpente, anulando o sábado, inaugurando o domini do povo. Ok? Então é só. Nós vamos encerrar por aqui. Se tiver mais uma vez, nós estamos à disposição para alguma pergunta. Ok? Não se sintam acanhados de forma alguma. Ok? Por mais idiota que possa parecer, né, a pergunta, mas isso aí não tem a menor relevância. Nós estamos aqui para aprender, porque um dia eu também tive que fazer perguntas assim, que se parecem com uma idiotice, mas não é. Tudo que vocês perguntarem é importante para que nós possamos entender isso aí. Então nós ficamos à disposição e na próxima palestra nós vamos dar continuidade a isso. Que Deus abençoe então a todos. É o meu sério desejo. Amém.